Palmeiras e Flamengo fechando o cerco contra o Corinthians? Bem, pelo menos no discurso e nas atitudes parecem bem alinhados. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu venho aqui pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aquele like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda, se gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema, Flamengo e Palmeiras parecem estar bem alinhados no discurso e nas atitudes contra o Corinthians. De um lado, a presidente do Palmeiras dando várias estocadas no seu rival, dizendo que como é que um clube não paga os salários em dias e ainda assim contrata, né? E isso não só uma vez, várias estocadas, também dizendo a respeito do patrocinador master, que sempre está envolvido em questões policiais, o antecessor e o atual. E do outro lado, o Flamengo criando toda uma briga de bastidores com o Corinthians, agora em específico na Copa do Brasil, na mudança das datas dos jogos, mas não especificamente só isso. Também a questão do goleiro Hugo Souza, a questão também do lateral direito Mateuzinho, que foi vendido, e até agora o Corinthians está dando um calote no Flamengo e agora quer comprar o Hugo Souza, vejam só, parcelado, né? E claro que o Flamengo não aceita, já que acabou de estar levando um calote do Mateuzinho, como é que ele vai aceitar vender parcelado? E aí está dificultando essas seguranças, esses fiadores do Corinthians que já não conseguiram bancar o Mateuzinho, e o Flamengo não está aceitando, criando dificuldade e ali meio que travando o negócio. O ponto é que Flamengo e Palmeiras, eles se não estão combinados, pelo menos o discurso estar alinhado. E isso se explica pelo seguinte motivo: Flamengo e Palmeiras representam o futebol brasileiro reestruturado, né, organizado, que fez o dever de casa e agora é um futebol. São clubes competitivos, instituições competitivas e organizadas, organizações sólidas, que ano após ano eles estão ali competindo, sempre no mais alto nível e sem correr grandes sustos em relação a fluxo de caixa, a sua organização financeira, porque são clubes que se prepararam para isso, honram todos os seus compromissos. Já o Corinthians, ele é o estilo mais vida louca, né? Não paga seus credores, atrasa ou não paga os impostos, dá calote em quem negocia com ele, não paga fornecedores, como a parte da marmita, né? Que já saíram notícias em relação a isso, e ainda assim vai comprando, passando uma imagem que não estou nem aí, devo, não nego, pago quando puder, e vai tentando formar times competitivos para enfrentar justamente esses rivais, sendo que não honra, de novo, com seus compromissos. E, obviamente, esses clubes, Flamengo e Palmeiras, que vão numa outra via, acham isso injusto. E aí eles começam a questionar e aí vem com o discurso de fair play financeiro. Porque se esses clubes e outros, como Fortaleza, Atlético Paranaense, por exemplo, pagam os seus compromissos, honram os seus compromissos ali, impostos, pagamento de funcionários, de jogadores, tudo em dia, e obviamente isso restringe o investimento no futebol, porque eles têm que agir com responsabilidade, obviamente que eles olham do outro lado, um clube vivendo o vida louca e gastando de forma irresponsável para colocar um time competitivo em campo, inclusive dando calote em um desses clubes, que é o Corinthians em relação ao Flamengo, obviamente que vão reagir de forma contrária. E você vai vendo nos bastidores o Flamengo sempre brigando ali com o Corinthians por uma questão ou outra, agora a questão da Copa do Brasil, onde o Corinthians quis tirar vantagem de jogar com o time do Flamengo desfalcado, com suas reservas, muito em virtude da data FIFA, ou seja, o Flamengo não ia ter tempo suficiente para colocar seus titulares no jogo de volta. Então o Corinthians só corre por esse lado, quer tirar vantagem do Flamengo em relação aos titulares que não jogariam, então quer porque quer que seja um jogo com as reservas ou time misto do Flamengo, e faz as contratações sem a mínima responsabilidade, contratando, devo, não nego, pago quando puder. E também colocando aí patrocinadores e pressionando o Palmeiras de um lado em relação ao contrato com a Crefisa, que é a atual presidente do Palmeiras,
colocando, dizendo que a sua camisa está com a marca mais valorizada, quando na verdade tanto o patrocinador anterior como o atual são patrocinadores que estão sendo investigados pela polícia, inclusive o atual teve o seu CEO preso. Olha o nível das coisas como estão indo. E nesse sentido, Flamengo e Palmeiras ganham um reforço muito importante nessa retórica, nessa narrativa de reestruturar o futebol brasileiro, que é o São Paulo, que é um outro grande clube do futebol brasileiro que está fazendo um movimento de se reestruturar financeiramente, se organizar administrativamente, no mesmos moldes que Flamengo e Palmeiras fizeram, não necessariamente da mesma maneira, porque existem caminhos diferentes, mas com o mesmo conceito, ou seja, arrumar a casa, organizar e reestruturar financeiramente o clube. O São Paulo está abrindo aí um fundo de investimento, onde vai atrair investidores externos para justamente conseguir arrecadar recursos para ir mitigando as suas dívidas, fazer um plano de quitação das dívidas, claro, comprometendo um teto de gasto no futebol para garantir a esses investidores que eles não só vão ser ressarcidos, mas eles vão ser também remunerados pelo investimento que eles estão fazendo, ou seja, vão ter lucro por aquele investimento que eles estão fazendo no São Paulo, até porque ninguém faz um investimento de graça, sempre espera ter um retorno. Então o São Paulo está indo num caminho muito bom nesse sentido de se reestruturar organizacionalmente, financeiramente, da mesma maneira, no mesmo conceito que Flamengo e Palmeiras fizeram, claro, com ferramentas, mecanismos diferentes, mas utilizando o mesmo conceito, ou seja, mais um clube grande indo nessa direção de não querer virar SAF, de não querer acabar com o seu clube para depois virar SAF, se organizando, e certamente vai fazer coro contra os clubes irresponsáveis, porque isso, os clubes irresponsáveis, eles vão frontalmente conflitar com quem está pagando ali os seus salários em dia, pagando os impostos, pagando as transações com os clubes, ou seja, está honrando todos os seus compromissos. Aí você vê do lado um outro clube agindo dessa forma. É claro que do ponto de vista da competitividade, da justiça ali, da isonomia, isso aí é totalmente errado que o Corinthians vem fazendo. Então, se Palmeiras e Flamengo não combinaram, pelo menos estão muito alinhados no discurso. Porque, de um lado, o Flamengo vem criticando o Corinthians, vem endurecendo a negociação com o Hugo Souza, muito em virtude de já ter está levando um calote do Mateuzinho, né? Até agora não foram pagas algumas parcelas, e já sabendo disso, não está aceitando as garantias que o Corinthians está dando para um parcelamento que estava previsto no contrato com o Hugo Souza, com quanto que o Flamengo aceitasse as garantias. Esse é um ponto muito importante, porque tem sempre a narrativa da imprensa paulista que não vê alguns detalhes de forma intencional até para colocar aquela narrativa que mais agrada o torcedor corintiano. Mas o ponto é que o Flamengo não está aceitando essas condições do Corinthians, do parcelamento, porque o fiador já não resolveu com o Mateuzinho, como é que vai resolver agora com o Hugo? E cada vez mais engrossa o cerco contra o Corinthians na negociação, também briga com o Corinthians nos bastidores pela questão da Copa do Brasil, onde até agora o Flamengo venceu essa batalha, porque o Corinthians queria jogar com o Flamengo desfalcado, e do outro lado, o Palmeiras também toda vez estocando um discurso muito forte, firme, consistente contra as atitudes do Corinthians, contra as ações do Corinthians que visam desestabilizar o futebol brasileiro, porque Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo são clubes que são referência no Brasil, então os outros clubes olham para esses clubes como estão agindo e tendem a seguir um caminho. Então, de um lado, você tem clubes organizados, importantes, que estão sendo competitivos ano após ano, de uma maneira estruturada, uma maneira consolidada e regular, e de outro lado, um clube dando um exemplo de vida louca, de forma irresponsável, não nego o pago quando eu quiser, dando calote em clubes co-irmãos e contratando e não pagando salário. Inclusive o Davi Luiz, que está para encerrar seu contrato no Flamengo, aparentemente recebeu uma proposta, ou pelo menos uma conversa com o Corinthians, e não quer ir para o Corinthians, muito em função de não ter a garantia que vai receber, prefere reduzir seu salário e renovar por mais um ano com o Flamengo. Ou seja, o Corinthians começa a deixar de ser um clube atrativo, muito pela má fama que vem criando, e
como eu disse, vai começar a colidir com aqueles grupos, aqueles clubes que estão se reestruturando, estão tomando um caminho correto no futebol brasileiro e vão pressionar, vão cercar esses que estão querendo desviar e tirar a isonomia do futebol brasileiro usando práticas antiéticas e às vezes até práticas do ponto de vista do fair play financeiro, práticas equivocadas, erradas, que colocam em risco a competitividade e a isonomia da competição. E é o caso, né? Agora, que fim isso vai levar? Não sei, mas o Corinthians mostra que ele gasta como se não houvesse um amanhã. Flamengo e Palmeiras e agora o São Paulo dando esse movimento mostram que precisam ter responsabilidade para não gerar uma bolha inflacionária no futebol brasileiro, uma bolha que depois pode explodir e levar os clubes à ruína, como muitos já estão, né? E o Corinthians continua aí nessa leva de gastar como se não houvesse amanhã. O problema para esses clubes é que o amanhã sempre aparece. Bom, não deixe de se inscrever no canal, deixe aqui seu like, que é muito importante, comente aqui se você gostou ou não do conteúdo, qual é a sua opinião a respeito desse tema, e claro, até a próxima.